Fala pessoal, mais um ManzaCast, Lúcio Manzanetti. Queria falar que nosso canal é dedicado a falar sobre engenharia e arquitetura, trazer todo mundo ligado ao setor da construção civil. Agradecer também os patrocinadores Obratec Projetos e Polo Vale Decor. Um abraço também para o nosso querido grupo da Convap. Bom, os nossos episódios são exibidos todas as terças e quinta, às 20 horas, no Spotify e no YouTube, tá bom? Vamos lá, hoje eu tô com Rafael Sampaio. Fala, Rafa, tudo bom? Beleza? Maravilha, gratidão pelo convite. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você que vai nos assistir aí em qualquer momento do seu dia. Não tenho dúvidas que vai ser um conteúdo extraordinário aqui com você, Lúcio. Com certeza. O Rafael Sampaio, ele tem a Arsenal Elevadores, então sabe tudo de elevadores. Ele vai dar uma aula aqui de elevadores. Então, para quem trabalha com predial ou pessoal condominial aí também, tem bastante informação para o pessoal aí. Não é isso, Rafa? Informação não vai faltar aqui, desde a obra, do momento que você está construindo, até o prédio completamente pronto, né? O elevador ele faz parte da nossa vida e eu tenho certeza aqui que espero contribuir com muito conteúdo de qualidade para aqueles que nos acompanham dentro desse podcast. Beleza. Mas também quero conhecer um pouco do Rafael Sampaio. Conta pra gente quem é o Rafael Sampaio. Olha, tudo começa lá em São Luís do Maranhão, certo? Beleza. Sou natural, nascido e criado em São Luís do Maranhão, sou maranhense, sou nordestino. Sim. Estou já há 18 anos aqui em São Paulo, essa terra maravilhosa aqui, em especial em São José dos Campos. Bem, nossa história ela é uma história bem tranquila, nascido e criado lá, estudei, trabalhei. E como qualquer pessoa, nós sempre vislumbramos algo maior. Sim. Sempre queremos subir mais um degrau na vida. Uhum. De alguma forma, conheci a minha noiva lá em São Luís do Maranhão, dentro da igreja. O pai dela é militar. E ali tivemos o nosso namoro. E ele, por ser militar, ele circula muito o país, né? Militar transfere sempre. Ele estava lá na base aérea de Alcântara. Passaram-se os anos, ele veio transferido para cá. Por CTA? Por CTA. Morei lá. Por Ita muito aqui, bom. morou lá. E nisso, eu já estava noivo. Nós noivamos lá em São Luís. Eu fui transferido para uma outra emissora de rádio. Na época, eu trabalhava na área comercial de rádio. Eu fui transferido para a cidade de Recife. E ela veio para cá. E aí ficou longinho. Ficou um pouquinho longe. Apertou o coração. Sim. Eu me desliguei do grupo de rádio. E eu tinha duas opções. Ou eu voltava para o Maranhão, ou eu vinha para cá. Sim. Aí eu falei, olha, já que dizem que em São Paulo as coisas são muito boas, que lá estão os melhores profissionais, temos que ir para lá. É para lá que a gente vai. Veio para o lugar certo. Vim para o lugar certo, já estou 18 anos aqui com dois filhos nascidos aqui, joseenses. E sim, construímos aqui uma vida e estamos construindo aqui. Maravilha. E quando que começou? Você é formado em marketing, conta um pouco da sua formação. Cara, vamos lá, nada a ver com o elevador, né? Isso. Minha primeira formação foi publicidade e propaganda, bacharelado, 4 anos. Já na sequência fiz uma pós em comunicação e marketing, daí meu tino para a área comercial. Quando eu vim para São Paulo, eu iniciei minha vida em 2007, 2008 ali dentro da Elevadores Otis. Elevadores Otis que é uma gigante multinacional. Conheço bastante. Elisha Graves Otis é o precursor do freio de segurança, dos elevadores, fez com que o elevador se tornasse um meio de transporte seguro para nós seres humanos. E comecei minha carreira na Otis, na área comercial. Passou o tempo, a Otis, nós tínhamos ali o que chamávamos de Profit Plan, planejamento de carreira, e viu-se que eu tinha ali mais oportunidades de crescimento, mas eu tinha que ter um aperfeiçoamento na minha formação. Sim. E aí nós conseguimos aí, buscando as oportunidades do mercado, o ITA ofertou uma pós-graduação em gestão de projetos. Beleza. E nós adentramos nessa pós e foi muito engraçado, porque era um teste de inglês, se fosse vestibular, acho que dificilmente eu entrava. Mas nós... era uma análise de currículo. Sim. E o inglês. O inglês tranquilo. Agora a análise de currículo chamou a atenção do coordenador do curso. Porque ele bateu o olho e falou assim, cara, elevador, a sua tese para após projetos de modernização para elevadores. Interessante, eu nunca conheci ninguém que trabalhasse com elevador. Eu faço a pergunta, você conhece alguém que trabalha com elevador? Você conhece alguém próximo, amigo, familiar? É muito raro. Sim.
mas o elevador faz parte da nossa vida. Faz. E após essa análise do currículo... Eu conheço porque sou engenheiro, né? Então, quando o cara vai vender o elevador, tem aquela reuniãozinha ali, você né? Tem Tal, tudo, negociação. Você Exato. tem aquele contato comercial. Mas você não tem algum amigo que trabalha com elevador? Não. Algum familiar? E olha que você é engenheiro. Sim. Você vê como é um mundo muito amplo, ao mesmo tempo muito peculiar, muito ímpar. Sim. Então, assim, concluindo a questão da formação, entrei no ITA, fiz lá gestão de projetos. 2012 eu saí da Otis. Pedi minha demissão porque eu queria empreender. Queria buscar negócios. E aí eu, ao sair da Otis, comecei... Já estava ali sonhando, eu tenho que fazer outra coisa, tal, tudo. Cara, eu queria saber até onde eu poderia ir como empreendedor, como empresário. Porque eu convivia num mundo, uma multinacional extraordinário, processos e tudo aquilo que você sonhar, 5S, todas as ferramentas, controle, BPO e etc. Só que, no final das contas, você tem que entregar um produto, você tem que entregar um serviço. Sim. E qual o nível disso está chegando lá na ponta? Aham. E eu percebi que dava para ser cada vez melhor alguns serviços. E Sim. aí eu decidi ter a minha empresa de manutenção de elevadores. De elevadores aqui em São José dos Campos. Tivemos a empresa... E aí, Arsenal Elevadores. Aí, antes da Arsenal, eu tive em sociedade a Acitec, que foi uma só de laudos e vistorias. Na sequência, a gente abriu aí a Foco Elevadores, que essa sim era 100% manutenção, que existe até hoje, essa empresa. Essa empresa, a minha parte foi comprada e quando eu fiz este acordo, eu assinei ali um termo de sem competição, porque tinha muita informação. Feito este termo, este prazo que eu assinei ali, eu me desvencilhei do mundo do elevador, 2016, 2018 ali. E aí onde eu iniciei a faculdade de Direito, porque eu falei, cara, eu só mexo com elevador nos últimos 10 anos, como é que eu vou fazer agora com a minha vida profissional? Aí eu entro na faculdade de Direito, formo esse ano, só que aquilo... Mas por que a vontade de estudar Direito? Cara, porque o direito está praticamente em tudo na vida. Então, como eu sempre estava muito ligado à área comercial, e isso envolvia... Eu vendia um contrato. Claro. Eu não vendia um serviço, eu vendia um contrato. O tempo todo eu vendia um contrato. E nada melhor do que você entender para atender. E eu acabei me aprofundando um pouco mais, através do direito, com esse tema, principalmente Código de Defesa do Consumidor, Direito Civil, enfim, isso tudo está dentro do dia a dia comercial de qualquer negócio. E não é diferente com o elevador. E para e pensa, você tem 3 grandes empresas num país continental como é o Brasil. 3 grandes empresas dominam o mercado. Em qualquer memorial descritivo você vai ver lá Atlas Schindler, Otis e TK Elevator. Então, assim, raramente você tem uma outra empresa que foge desse contexto. Então, eles dominam o mercado. Cara, imagina o que pode ser feito com tanto poder na mão de tão poucas empresas. E todo mundo precisa de elevador. Ninguém compra um apartamento no primeiro andar para ir de escada. Muito raro. Sim. E aí você tem que jogar o jogo. E aí eu me aperfeiçoei no direito. E as pessoas que conheciam, sabiam do meu trabalho, de tudo que eu já tinha feito, continuavam me ligando, me perguntando, Rafael, eu vou modernizar, e aí vou fazer manutenção. Eu acabei abrindo a Arsenal Elevadores, que é focado em consultoria. Nós não fazemos manutenção, nós não apertamos um parafuso, mas nós entendemos de todo o negócio da área de elevadores. Sim. E quem contrata a Arsenal, que é uma consultoria, quando a pessoa vai contratar uma manutenção ou vai contratar colocar um elevador num novo empreendimento, né? Perfeito. Nosso serviço ele atende qualquer cliente que tem interesse em adquirir um elevador, qualquer cliente que já tenha um elevador. Sim. Ontem um amigo ligou para mim e falou, Rafa, eu preciso colocar um elevador na minha casa. Ele não é um construtor, ele é um pessoa empresário, física, uma pessoa física. Vários clientes, pessoa física, nós atendemos para dar para ele o quê? O caminho correto. Porque como é que você toma uma decisão para comprar um elevador? Se você não tem conhecimento técnico. Quais são as soluções que aquele equipamento te oferta? Você vai pelo preço. Ou seja, você está refém da capacidade de persuasão do vendedor da empresa. Não da sua decisão clara, técnica, concisa com a tua real necessidade. O vendedor quer bater a meta, eu já sentei na cadeira.
E também tem um problema aí. Ele vai pelo preço. Se o cara Nem sempre ele vai fazer o melhor negócio. Porque de repente ele pode pegar o pior elevador. Nem sempre. E como eu te falei, este mundo do elevador é um mundo muito peculiar, muito ímpar. O elevador, 90% dele vem depois de instalado. Isso tem contrato de manutenção, isso tem troca de peças, isso tem uma série de itens que precisam ser avaliados agora. Entendeu? Então, assim, nosso cliente é a pessoa física, a pessoa jurídica, construtora. A construtora vai fazer lá o seu memorial descritivo. Qual o parâmetro do edital para fazer a comparação correta de banana com banana? Qual elevador está sendo semelhante dessa empresa ao dessa outra empresa para atender ao meu condomínio, à minha obra? Então, nós equalizamos essas propostas para que elas fiquem todas bem alinhadas e a decisão seja justa. Eu estou comprando um equipamento que é semelhante a essa marca, a este modelo, dessa outra marca, deste modelo. Então, equalizar é fundamental. Certo. Feito isso, eu tenho o condomínio, que aí é 90% dos nossos clientes, que é o síndico, que está ali como gestor e que não entende nada de elevador. E sempre está assim, nossa, mas tem que trocar uma peça, a manutenção é cara, foi trocado ou não foi trocado, faço com cobertura de peças ou sem cobertura de peças o contrato, faço com a fabricante, com a montadora ou não. Enfim, aí a gente atende todo mundo condominial também. Legal. Agora vamos entrar um pouco já nesse mundo da manutenção. Condominial aí, como você disse. O contrato... Qual que é o melhor contrato? Com peças ou sem peças? Perfeito. Ou depende? Tudo depende. Tudo depende. Tudo depende do momento que você está vivendo com o seu elevador. Vamos lá, do fluxo que você tem nesse elevador. Existem duas modalidades de contratos básicas para manutenção dos elevadores, com cobertura de peças ou sem cobertura de peças. Eles dão nomes, Gold, Bronze, Integral, Service, Prêmio, cada um batiza ali, mas no geral é o pacote de serviços. Com ou sem peças. O que nós indicamos? Para que você tome uma decisão saudável, seria importante avaliar o estado do equipamento. De que forma? Uma vistoria. Essa vistoria ela vai mostrar para mim, primeiro, há quanto tempo esse elevador está funcionando, qual é o estado atual dele técnico, a qualidade da manutenção que está sendo feita, entendeu? Se aquilo ali está tudo redondo e eu tenho um fluxo relativamente tranquilo, não é um fluxo pesado como de um prédio comercial, é um fluxo light, eu pensaria no preço. Um contrato sem cobertura de peças, ele tem ali um valor bem menor, menos a metade às vezes do que um contrato com cobertura de peças. Sim. Outra forma de você julgar para definir isso é você analisar qual foi o teu gasto nos últimos 12 ou 24 meses. Você vai fazer a conta de padaria. Vou pegar aqui, comprei, paguei X reais de manutenção. Por exemplo, eu tenho um elevador, estou pagando R$500 de manutenção por mês. Só que eu gastei, durante os últimos 24 meses, somando ali tudo, eu gastei mais R$500 por mês com peças. Sim. Eu estou tendo um total de R$1.000 por mês. Então não faz sentido eu ter um contrato sem cobertura de peças, sendo que eu já estou pagando por um contrato com cobertura de peças. O detalhe é que esse contrato cobre mais peças do que aquelas que você está comprando, utilizando. Então isso significa que vale a pena avaliar esta migração. Então, dois cenários, uma é o estado, a outra são os gastos. Sim. Entendeu? Rafael, acabei de receber o elevador na construtora aqui na obra. Eu acredito que... Zero bala. Zero bala. Eu tenho uma garantia de 1 ano, eu vou utilizá-lo com regra, com tranquilidade, porque elevador e obra tem que ter muita cautela, entendeu? O equipamento, ele ainda é uma máquina, então ele não consegue inibir ações de vandalismo, de excesso de peso, mau uso. Então, isso o contrato também com peças não cobre. Mas eu analisaria um contrato sem cobertura de peças no primeiro momento e deixaria para o condomínio tomar a decisão na sequência, entendeu? Sim. Mas, às vezes, tem uma carência, tem uma condição diferenciada e aí já entra com cobertura de peças também. Sim. E o elevador, ele nessas manutenções, é normal já a troca de peças, assim como o carro, tem que trocar o óleo, tem que trocar um pneu, tal, tudo. Então, tem peças lá por tempo de uso, por quantidade de uso, desgaste. Como é que funciona essa substituição de peças aí do elevador?
Perfeito. Como você bem deu o exemplo, o carro, o elevador também é um veículo de transporte. Sim, nós temos ali roldanas, nós temos ali fiações, nós temos cabos de aço, polias, nós temos sim vários itens que vão sendo desgastados com o passar do tempo. Então você tem uma roldana de porta, então ela abre e fecha. Você pega, vou dar um exemplo. Hoje, você veio aqui para o estúdio. Sim. Você parou seu carro no subsolo. Sim. O elevador estava lá? Não. Você apertou o botão. Aham. Esse elevador chegou lá, o que ele fez? Ele abriu a porta. Aham. Abriu uma vez. Você entrou no elevador, apertou andar. A porta fechou. Certo. Você veio até o seu andar, a porta abriu. Você saiu, a porta fechou. Só você fez a porta abrir e fechar 4 vezes. Essa rodana funcionou 4 vezes. Imagine isso durante o dia e durante a semana, durante os meses. Então, existem sim peças que naturalmente são trocadas. Ela já é feita para desgastar e com o tempo você trocar. Naturalmente. Naturalmente. Hoje em dia, a maioria dos elevadores eles já são sem engrenagem, já não tem a presença de óleo, certo? Mas aqueles que possuem óleo, sim, há necessidade de troca como um motor normal. Tem uma máquina, tem um motor, então o motor aciona ali a máquina, precisa ter eixo sem fim, ela tem engrenagens, então ela precisa sim ter a troca de óleo. E é algo muito importante, você que está nos assistindo, nos ouvindo, procure saber se seu equipamento está com a troca de óleo em dia, porque a gente pega muita falha com isso. E peça para que a empresa de manutenção sempre deixe identificado um selo, como você faz no seu carro, uma identificação de que foi feito na data tal a troca de óleo, para que você tenha esse acompanhamento um pouco mais de perto. Mas esse óleo é do pneumático ou do motor mesmo? Ele é óleo do pneumático e dependendo dos motores, alguns usam também. Sim. Depende do modelo, mas é óleo para máquina, né? Sim. Hoje os elevadores, muitos deles, né, que eu conheço alguns aí que eu já fiz projetos, tal, tudo, eles não têm aquele cabo de aço que prende a caixa mesmo do elevador, a cabine. Sim, perfeito. Ele é preso ali numa cinta. Isso, é lateral ali, tem um contrapeso, né, para o elevador ficar mais leve, e ele não é por cima, ele tem os ganchos em cima, mas é para montagem do elevador, né? Sim. Antigamente era diferente isso, ou já não, é uma coisa já antiga isso. No que diz respeito, você fala na fase da montagem do elevador? Não, do cabo de aço. O cabo de aço, o sim. antigo tinha aquele cabo de aço que puxava a cabine toda. Sim, continua tendo. Vários continuam tendo ainda. Vamos lá. A evolução da tecnologia no elevador é absurda. É assim, algo extraordinário o quanto de tecnologia tem nos elevadores hoje. E a sua atração não é diferente. Tanto é que antigamente uma casa de máquinas do elevador ocupava praticamente um andar inteiro. Gigante. Hoje os elevadores não têm casa de máquinas. Alguns prédios antigos que a gente vai fazer uma vistoria, a gente vê aquele trambolhão gigante. Motorzão gigante. Agora o motor você vê o motorzinho, cara, agora é desse elevador tamanho, é uma brincadeira. E ali você tinha, por exemplo, no motor começo, você tinha lá 4, 5, 6, 8 lances de cabo de aço. Hoje nós temos o que chamamos de cinta. A cinta é como se fosse um cinto mesmo. E dentro dela tem cabinhos de aço trançados que estão ali passando. Essa cinta, ela hoje substitui o cabo de aço com vários benefícios, economia, qualidade, durabilidade, enfim. A cinta ela traz aí vários benefícios na performance do equipamento. Tudo isso gera bons resultados na viagem. O cabo de aço, com o passar do tempo, ele está sendo substituído pela cinta. Naturalmente que ainda existe hoje muitos equipamentos que utilizam cabo de aço no seu dia a dia. Certo? É muito tranquilo, é normativo ainda. Mas a tendência natural é que se elimine o cabo de aço e fique só utilizando a cinta. Vai depender muito da velocidade, capacidade de cada equipamento também. Beleza. Eu já tenho um caso que aconteceu há muitos anos atrás, acho que, sei lá, uns 30 anos. Sim. Um prédio, meu pai era engenheiro também, né? E a caixa d'água vazou. Opa. E entrou água ali na cabine do elevador. E me lembro que para substituir foi... praticamente teve que comprar um equipamento novo. Certo. O que acontece nesse caso aí? Água e equipamento eletrônico, enfim, microprocessado não combinam. Mas é muito comum acontecer isso. Normalmente as caixas d'água estão fixadas acima da casa de máquinas do elevador. Sim. É o ponto mais extremo para que tenha vazão, né? Enfim, a água desça com força, com pressurização. Só que
tem que ser muito bem instalado isso. Então, nas nossas obras, nós acompanhamos e até indicamos quais são os itens ideais para você fixar a caixa d'água, para que quando o encanamento chegue ali com segurança e evite o vazamento. O vazamento ele não se dá só pela caixa d'água, ele pode se dar também por uma ducha higiênica. Calha. Não, uma ducha higiênica no banheiro de um apartamento, começa a vazar, entra no corredor e cai no elevador. Entendi. Funciona como um ralo. O shaft está ali O colado shaft tá ali colado. Então, na caixa do elevador. Então, isso tudo pode gerar problemas. Mas vamos falando de água com um modo geral. Cara, primeira coisa, se molhar esse microfone aqui, eu peguei aqui o copo de água, opa, escorregou, caiu. Você vai trocar o microfone já? Não. A gente tem que esperar secar. Sim. Tem que esperar secar. Por quê? Porque quando secar, eu vou ver realmente quais foram os danos. Sim. As empresas não querem esperar secar. Entendi. Já Já quer vai ver? lá e já vende. É novo. Pronto. Então, assim, conosco, nossos clientes, nossa gestão, o nosso trabalho é fazer a gestão do contrato dos elevadores, de uma forma que o cliente fique tranquilo, seja na parte técnica, seja na parte comercial, seja na parte administrativa ou financeira. Nós somos o braço direito para o síndico, para o construtor, no tema elevador. Então, caiu água no elevador, espera secar. Rafael, é um acidente. Tem que esperar secar. Não adianta pegar um secador que não vai fluir. Então, ali nós temos que esperar mais ou menos de 72 horas a 48 a 72 horas para que seque. Vai depender muito de como está o clima. Se tiver um clima úmido, chuvoso, é complicado. Se tiver um clima de sol, num dia, no máximo 2, seca. Secou, vamos ligar o equipamento juntos para ver o que realmente está danificado. E pasme, Natal do ano passado, dia 24 de dezembro, foi uma enxurrada em um elevador de um cliente nosso lá em Florianópolis. Sim. Encheu até o poço de tanta água que caiu. Beleza, secou, ligou. O orçamento já estava lá, R$55 mil. O orçamento já estava na mão do cliente para ser aprovado. Passou 2 dias lá, secou o equipamento, liga. Tudo funcionando. Aquele 55 mil virou zero. Isso não significa que não possa ter um problema depois. Sim. Água e equipamento eletrônico não combinam. Pode oxidar ali. Pode oxidar, vai zinabrar, vai causar um ferrugem, mas deixa acontecer. Aham. Deixa acontecer. Já que não torrou, já que não causou um curto, já que não gerou uma queima, por que eu tenho que trocar? Sim. Então, nisso, nós equilibramos essa relação. Por quê? Porque nós entendemos como o processo funciona. Uhum. Não sei da caixa d'água, mas do elevador, eu digo que a nossa vida é um sobe e desce, né? Aham. O elevador o tempo todo. Então, este é o mundo que nós trazemos para os nossos clientes, dando a garantia de que o que tem de ser feito é o que realmente deve ser feito. Sim. A água, o motor do elevador, ele fica em cima, né? Sim. Geralmente fica em cima. E água lá no poço do elevador, que geralmente ele desce pelo menos 1,5 metro ali abaixo do nível do térreo. Positivo. Ou do subsolo, né? Positivo, sim, do último Então, pavimento inferior. Isso. Aí ele pode encontrar um lençol ali e aquilo pode começar a dar... Minar. Minar a água. Uhum. Olha, também um É tema, comum. é um relativamente Acontece. comum, acontece. Por quê? Porque as construções, elas acabam descobrindo alguns itens depois. A água, ela pode minar dentro de poço de elevador? Pode. O que nós vamos fazer aí? Primeiro, tentar identificar se realmente não é nenhum tipo de vazamento que está acontecendo ali, não tem nenhuma caixa de gordura perto, não está passando nenhum encanamento aqui naquela região. Vazamento, não, realmente é um lençol freático. Então, o que vai acontecer? A água minar ali, ela precisa ser controlada. Sim. Eu estou com um palmo de água lá, opa, o elevador está funcionando. A gente só tem que tomar cuidado porque tem 2 coisas ali no poço que podem não bater bem com a água. É o aterramento, Sim. primeiro, e o segundo é um contato de segurança que fica no regulador de velocidade. O regulador de velocidade é como se fosse um velocímetro que controla a velocidade do elevador. Uhum. Ele tem a sua velocidade nominal, 1 metro por segundo, 2 metros, 3 metros por segundo. Este regulador, ele está ali controlando essa velocidade. É uma rodinha, tem uma rodinha assim, uma poliazinha, um peso tensor, um cabo de aço que liga ele lá na casa de máquinas. Então o elevador subiu, desceu, ele acompanha. Uhum. Com o objetivo de fiscalizar a velocidade. Então se ele tem que ir 60 metros por segundo, 6 metros por segundo, se ele passar 20% disso, ele trava. Como é que ele sabe que passou 20%? O contato de segurança, ele aciona. Ele é um contato elétrico.
Então, Entendi. se a água bater nesse contato, vai causar um curto. Pode travar. Ou pode travar, ou pode eliminar a funcionalidade daquele contato. Então, a Sim. água tem que ser eliminada imediatamente. Mas fica o tempo todo minando. Então, a gente tem que trabalhar com uma engenharia para resolver essa situação. Eu Ou ia vai fazer essa pergunta. Por quê? Não sei se você já viu, mas Sim. vou fazer uma pergunta aqui. Por exemplo, dentro do posto de elevador, você fazer um caimento e no cantinho ali fazer uma caixinha com uma bombinha ali para recolher água. Você já viu fizemos isso? Já fizemos, colocamos uma bomba sapo, fizemos um caimento para que essa bomba, assim que a água adentrasse, ela fosse Isso. eliminada, porque não achava-se solução. Já tinha se impermeabilizado, sei lá, umas 5 vezes, e aquilo ali era um vício da obra, um vício que já existia, não tinha como fazer, então a gente tem que trabalhar de uma forma paliativa. Mas isso tudo muito bem alinhado com a empresa de manutenção, muito bem acompanhado pela equipe Sim. de engenharia, pela equipe técnica. Para quê? Para que a gente tenha ali a funcionar. Nós não vamos poder trocar o elevador de lugar, não tem mais o que fazer. Sim. Agora vamos trabalhar em cima disso, trabalhar na solução, e são situações que geram, continuam ali dando a solução que a gente precisa para esse tipo de problema. Beleza. E na parte de segurança, a gente vê que o elevador tem um aviso, né? Antes de entrar, verifique se o elevador está realmente no local ali. No Sim, andar. é uma lei, na realidade, né? Sim. É engraçado, essa lei no Espírito Santo, você normalmente vai ver lá na placa. Antes de entrar, verifique se o elevador encontra-se parado neste andar. Lá no Espírito Santo ela fala, antes de entrar, verifique se o elevador encontra-se parado e nivelado neste andar. Isso é importante. É muito importante. Mas isso se dava muito porque lembra que antigamente tinha aquele elevador da porta de puxar, a porta Sim. eixo vertical, porta batente? Sei. Então você, raramente, você já vai na intuição. Você abre e entra. Você abre e entra. Então acontecia muitos acidentes do elevador não estar no pavimento, a porta, o cara forçou, Não abriu travou. e deu o primeiro passo, não consegue voltar. Então, assim, é um aviso para que você valide isso, inclusive nos dias atuais também. Então, no que diz respeito à segurança do elevador, é um casamento entre o usuário e o equipamento. Este casamento ele tem que ser assim sólido. E é bom que não tenha traição. Então, assim, quando você Explique esse negócio aí, traição. Quando você fala de utilizar um meio de transporte, continua sendo uma máquina. Então, quais são as precauções quando você está dentro do carro? Cinto de segurança, obedecer os limites de velocidade, a atenção plena, para que aquilo ali flua da melhor forma possível para a sua segurança e dos que estão ao redor. O elevador ele não é muito diferente. Primeiro que hoje o elevador ele ainda é considerado o meio de transporte mais seguro do mundo, sem a intervenção humana. Com a intervenção humana é o avião, certo? Então o elevador ele é tão seguro que ele não precisa do ser humano para subir e descer. Só que você tem que respeitar os limites da máquina. O que é? Você não pode ficar segurando a porta o tempo todo, você não pode exceder o peso do equipamento, você não pode ficar se movimentando dentro da cabina, você não pode ficar apertando todos os botões, você precisa respeitar aquilo que está ali. Você vai para um prédio, entra no elevador, vai no seu andar. Eu esqueci outro. Não tem problema você voltar, apertar 2 botões, eu fui para o terceiro, mas eu esqueci a chave lá no subsolo, vou apertar. Não há problema nisso. A questão é usar com tranquilidade e naturalidade, que o elevador não tem segredo. Certo? Sim. Então ele só vai reagir a uma ação. Seja uma oscilação de energia, seja algum movimento brusco, seja alguma coisa que esteja ali ocasionando. E quando o elevador ele aciona um dos seus sistemas de segurança, é como a palavra mesmo diz, é para a sua segurança. Entendeu? Então, sim, é extremamente seguro o equipamento. Sim. E, vamos dizer, explica pra gente como é que funciona. Eu sei que tem uma trava. Sim. Caso a cinta do elevador arrebentar, ele não vai cair. Ou o cabo, né? No caso do cabo. Aconteceu há pouco tempo agora, até foi bem interessante nas redes sociais, um grupo de pessoas em Maceió, entrou 11 pessoas dentro do elevador. Sim. Certo? Para uma capacidade de 8 pessoas. Só que o elevador, nós temos sempre que tratar peso. Às vezes você tem 3 caras que pesam 300 quilos e você tem 5 pessoas que juntas pesam 250 quilos. Então, é 2 momentos, capacidade versus quantidade de pessoas. Certo. O que acontece? Quando você entra no elevador, ele tem ali
os cabos de aço ou a cinta. Normalmente ele tem em média no mínimo 4 cabos de aço. O peso total ele é suportado por um cabo de aço apenas. Ou seja, se romper 3, ele ainda continua sendo seguro pelo cabo de aço ali. A cinta da mesma forma. O que vai acontecer então? Dificilmente vai se romper os cabos de aço. Certo. Mas suponhamos que aconteça isso. Rompeu. Embaixo da cabina, nós temos uma armação, aquela cabina, aquela caixa que você entra, aquele ambiente, ele possui uma armação de ferro onde ela é montada. Certo. Nessa armação, nós temos um sistema chamado aparelho de segurança, freio de segurança, que estão conectados direto às guias dos elevadores. As guias são os trilhos por onde os elevadores sobem e descem. É a pista, é a rua do elevador. Ok? Eu tenho freio motor lá em cima, eu tenho freio normal lá em cima, certo? Eu tenho toda uma estrutura já bem definida na casa de máquinas. Mas se tudo isso der errado, esse elevador começar a descer acima da média, lembra que eu falei do contato de segurança do regulador de velocidade? Aquele contato é acionado, automaticamente esse freio é acunhado nas guias. Então é ferro com ferro, ele vai lá e trava e segura ao ponto de causar um dente. Sim. E assim a cabine para. E ali ela é travada e não sai. Ali para, como a gente fala, desacunhar, tem que chamar a equipe técnica, tem todo um procedimento a ser feito. Sim. Então, assim, é extremamente seguro os elevadores, mesmo que ocorra o rompimento dos cabos de aço. Sim. E questão de segurança da abertura das portas, como que funciona? Cara, a porta é um item que é um dos que mais dá problema no elevador. Por quê? Porque está ligado diretamente ao usuário. Hoje em dia, os elevadores já saem com um sistema de segurança que a gente chama de... É uma cortina de luz, chamado um sensor infravermelho. São feixes infravermelhos, lasers, que estão passando ali e você não enxerga. Então, são no mínimo 98 feixes ali que tem. Então, hoje, se você colocar a mão assim, a hora 98? que... Bastante. 98 são bastante feixes hoje. É de 98, 102, enfim. Depende do modelo, mas é no mínimo 98. O que vai acontecer? Você tem ali os sensores de presença. Sim. Então, dificilmente uma porta vai encostar em você, dada a exceção de ser o equipamento mais antigo. Certo? Aqueles da porta de puxar, da porta eixo vertical, você segura a porta, ela não fecha. Ela só fecha quando o contato da porta do pavimento vai e encosta. Quando ele encosta, aí ele aciona a porta automática de dentro da cabina. E isso aí encosta quando a cabina para no andar. Exatamente, a cabina tem que estar essa nivelada. Que abre também, né? Isso. Senão não fecha o contato ali, a porta não tem como abrir. Não tem como abrir. Então, é um conjunto de itens que traz a segurança. Você vê o nivelamento, que tem ali uma rampa de segurança do operador de porta, que faz o contato da porta para abrir, e aí você abre a porta, sai, aí aquela porta não se movimenta, aquele contato da porta que abriu não voltou. Sim. E esse sistema é semelhante para a porta automática, só que eu tenho duas portas trabalhando em sincronia. Então, você pode ver que você tem uma folha de porta de dentro da cabine e a folha de porta do pavimento. Então, é o mesmo processo, só que de forma diferente. Eu tenho inversor de frequência, eu já tenho motor no operador de porta, eu já tenho um cara mais inteligente trabalhando nas portas. Tem a porta da própria cabina e a própria porta do pavimento. Do pavimento. Duas, né? E o que comanda ali se chama operador de porta. É um conjunto de itens que fazem o controle da abertura, fechamento, travamento, destravamento dessas portas, tanto de cabine quanto de pavimento. Beleza. Não sei se você trabalha com aqueles elevadores de obra, cremalheira. Cremalheira não, só uso para subir nas obras. Cara, eu tenho medo daquele elevador. Cara, eu tenho um pouco de medo de altura, né? E como o elevador fica externo e ele só tem uma grade e aquela gradezinha que parece um filme de terror, sabe? Sim. Nossa, é bem assustador. Aquele vento nos cabelos não é um elevador. Não me agrada, não, viu? É um elevador com emoção. Cara, com emoção. Esse é com emoção mesmo. Mas você acredita que houve uma atualização da norma das cremalheiras, aí elas são mais seguras também, estão mais tecnológicas, entendeu? Mas continua tendo emoção ainda. É, isso aí. Cara, parabéns aí pelo seu trabalho. Gratidão. Mas também outra coisa. Fale. Você agora está com uma franquia. Conta pro pessoal aí sobre essa franquia. Legal, Lúcio. Olha só, quando você está no mundo do condomínio, você tem ali muitas reuniões que nós chamamos de assembleias. Sim. E dizem aí algumas pessoas, eu adoro ir para assembleias, eu não tenho problema com assembleias.
Mas que é um ambiente muito inóspito às vezes, né? As assembleias de condomínio, o pessoal ali se degradia um pouco. Foi até, eu me lembro do Max Geringer lá no Fantástico, numa época, tinha um Assembleia quadro... de condomínio, Assembleia de condomínio, o negócio era tenso. Nosso envolvimento sempre foi limitado ao tema elevador, mas nós conseguíamos ali discursar bem sobre o tema elevador. Sim. E alguns síndicos questionavam, olha, você tem uma boa oratória, você fez curso de teatro, curso de oratória? Eu falei, não, é que eu sou nascido e criado na igreja. E a igreja ou você canta ou você prega, meu amigo. Como eu batendo palma sou desafinado, então eu caí para o mundo de falar. Legal. E isso chamou a atenção. As pessoas questionando. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Faça. Você falou da igreja, você canta ou bate palma? Você é pastor, chegou? Não sou pastor, não, só sou membro, mas somos convidados sempre a palestrar na igreja. Legal. A falar um pouquinho desse Deus que tanto acreditamos, né? Eu costumo dizer que eu não sou nada sem Jesus. Então, entendo que uma das coisas que me chama a atenção, só abrindo um parênteses, certo, em relação às questões espirituais, nós temos a nossa vida física, mental, mas a espiritual é fundamental para você viver. Eu sou muito apegado ao que a Bíblia fala, não ao que o pastor fala. A Bíblia, para mim, é um mapa para uma vida plena com Deus. Sim. E o que me chama mais a atenção é o seguinte, você tem uma filha? Duas filhas. Eu acho que eu já te fiz essa pergunta, eu vou te fazer novamente, só para a gente deixar isso documentado. Você morreria por uma das suas filhas? Não. Não morreria por suas filhas? Não daria sua vida? Sim. Vou repetir para ficar claro. Sim, foi difícil. Vamos tirar a dúvida do ar, porque está gravado e elas vão assistir. Rapaz. Lúcio, você daria a sua vida no lugar da vida de uma das suas filhas? Pegadinho. Você morreria no lugar de uma das suas filhas? Sim ou não? Sim. Perfeito. Presta atenção na segunda pergunta. Ela é mais importante do que a primeira, porque eu sei que você ama suas filhas ao ponto de morrer por uma delas. Você daria a vida de uma das suas duas filhas para morrer no meu lugar? Sim. Não, você... ou não? Sim ou Aí não? Né? Ué, mas poxa, eu sou teu convidado, tá todo mundo vendo isso. Então você não daria a vida de nenhuma delas. Você não é meu familiar de sangue direto, né? Você daria pela sua mãe, pelo seu pai, a vida de uma delas? Eu já entendi onde você quer chegar. Quando eu perguntei para Deus se ele daria a vida do filho dele, ele disse sim para mim, para morrer no meu lugar. Então eu sou cristão, primeiro porque eu amo a Cristo. Eu amo o que ele fez por mim, por você e por todos que nos assistem. Certo. Segundo, ele prometeu que viria a esse mundo, ele veio. Ele prometeu que morreria, ele morreu por nós. Ele prometeu que ressuscitaria no terceiro dia, ele ressuscitou. E ao voltar aos céus, ele prometeu que vai voltar. Eu não vi nenhuma promessa que Cristo fez que ele não cumpriu. Então eu creio na promessa da volta de Jesus. Por isso eu sou cristão. Por isso eu falo dessa palavra, por isso eu prego sobre ele. Bem, parabéns aí pela sua devoção e tal. Isso aí. Agora, vamos voltar lá na oratória. Na escola de oratória. A escola de oratória surgiu baseado numa pesquisa para atender alguns pedidos. Olha, eu queria falar melhor, dominar um pouco mais a assembleia, ser um pouco mais eloquente e tal. Eu falei, cara, da mesma forma que você pode aprender a tocar piano, tocar violão, você pode aprender a falar. Não se trata de um dom, é técnica. Eu comecei a pesquisar escolas de oratória na nossa região e não encontrava nada que fosse ao nível que eu buscava, que era uma aula presencial, com dinâmicas, com tato, com envolvimento. Muita coisa online. Não que não faça sentido, mas eu creio que deixa um pouco a desejar, porque você está num palco, você está aqui, nós estamos tendo aqui uma interlocução ao vivo. Sim. E aí não aparecia nada que fosse relevante neste perfil. Quando eu encontrei, na verdade a internet me entregou a Vox2U. A Vox2U é uma rede de franquias de escolas de oratória, são mais de 150 escolas espalhadas pelo Brasil, mais de 40 mil alunos formados, são 10 meses de curso, são 40 bem completo, então. Aulas. É muita coisa. É uma faculdade de oratória. É muito tempo para enganar alguém, meu amigo. Sim. Então eu entendi que aquilo ali parava em pé. O que eu fiz? Vox2U, São José dos Campos, não encontrei. SJC não encontrei. Já
ou seja, a mais perto estava em Moema. Eu falei, essa é a escola que São José dos Campos precisa. E aí o que a gente fez? Nos candidatamos à franquia, trouxemos a franquia, inauguramos em outubro do ano passado. Hoje nós já estamos indo para a 6ª turma de oratória. Sexta turma. Maravilha. A turma é composta de 15 a 20 alunos, diversas pessoas de qualquer perfil. E os professores, como é que funciona? Os facilitadores, chamamos de facilitadores. Como nós temos ali tudo bem cadenciado, muito bem programado, as aulas são uma vez por semana, das 19 às 22 horas, de segunda a quinta você vê o dia que é melhor para se encaixar numa turma. Estamos, inclusive, já iniciando uma turma de terça-feira. Então, os professores seguem... primeiro, eles têm que estar ali, eles têm que ter tido o curso Academy, esse curso que nós ofertamos. Certo. E os professores, eles são facilitadores que vão ensinar as técnicas. Vão pôr em prática aquilo que já está pré-determinado. Então, você vai no palco, você usa o microfone, você se expõe. Perguntei como não tinha escola aqui, né? Se você treinou... Não, o primeiro professor veio de Ribeirão Preto, que é se onde você treinou a sua equipe ali. Cara, foi extraordinário. A professora, a facilitadora Lorena, ela é uma facilitadora já experiente lá em Ribeirão Preto, que é onde é a base da franqueadora. E ela estava buscando o trabalho em São José dos Campos porque os filhos dela estavam estudando aqui. Ela já estava querendo vir para cá. Quando descobriu que o nosso time de São José dos Campos estava lá fazendo o treinamento, sabe, mão na roda? Sim. E aí eu digo, é onde Deus começa a atuar, cara. Sim. É extraordinária a atuação dele. Então, a nossa primeira facilitadora já era uma pessoa de longa experiência dentro da Vox e mudou-se para cá. E hoje a gente já está com a segunda e já qualificando a terceira já, para que vocês que nos assistem, você, tenham ali a oportunidade de ir conhecer e fazer o curso para ir para o próximo nível do seu desenvolvimento humano, que é a sua oratória. Cara, ninguém pode vender o seu negócio melhor do que você. Ninguém. E para isso você precisa da oratória. Sim. Maravilha, hein? Já está dando uma palhinha aqui dessa oratória aí, desse Fico curso, feliz. hein? E tudo é técnica. Cara, parabéns aí pelo seu trabalho. E pode falar da Vox e também da Arsenal. Quem quiser contratar a Arsenal para fazer uma consultoria, vou contratar um elevador novo, ou o meu condomínio vai mudar o contrato de manutenção, e nesse momento eu preciso de uma consultoria para não ser enganado. Perfeito, vamos lá. Falando de Arsenal, você nos encontra no Instagram, @ArsenalElevadores, o nosso site www.arsenalelevadores.com.br, o WhatsApp direto 11 96225 0000, 11 96225 0000, é o WhatsApp direto para você falar com o Arsenal. Tudo que diz respeito a esse mundo do elevador, nós abrimos essa caixa preta. E detalhe, você vai se surpreender como nós somos baratos para resolver o seu problema. Agora temos muito valor agregado nas nossas soluções. E no que diz respeito a Vox2U, nós somos uma franquia aqui em São José dos Campos, mas você que nos assiste ao redor do Brasil, você pode ter uma Vox aí provavelmente na sua cidade. Então, para nos encontrar em São José dos Campos, é @VoxVox2 e você em inglês, Vox2U.sjc no Instagram. Vox2U.sjc no Instagram. Ali você tem todos os canais para chegar até a nossa escola, que fica aqui na rua Carlos Chagas, números 224, Jardim Esplanada, São José dos Campos. Maravilha, eu tô devendo uma visita, né? É bom que você pague. A mocinha me mandou lá a Ana te mandou, portfólio, né? Tal, para eu dar uma olhada. Tô devendo uma visita, mas agora também já tô no momento, né? Vou fazer uma operação na próxima semana, então vai dar tudo certo na sua cirurgia. É gratidão pela cura e pelo sucesso. Exatamente. Parabéns. Rafael Sampaio com a gente aqui, Arsenal Elevadores e Vox2U. Gratidão, Rafael. Bom, pode fazer suas considerações finais. Isso. Primeiro, quero agradecer pelo teu trabalho, pelo belo estúdio, pelo belo projeto que você está tendo. Sim. ManzaCast está marcando presença aqui na nossa região. Eu acredito que a nível nacional é uma das melhores opções de estúdio. Sim. Para você gravar o seu podcast. Gratidão, Lúcio, pelo teu tempo, né, de disponibilizar. Essa é a maior moeda que nós temos, de compartilhar aqui com você um pouquinho do mundo dos elevadores, um pouquinho do mundo da oratória. Gratidão a você que nos ouve, que está nos assistindo. Queria que você deixasse no teu coração a certeza de que, independente dos negócios, existe um Deus que ama você. Às vezes você está no canto, sozinho, achando que não é amado, que não é reconhecido.
saiba, ele ama muito você, mas ele está te esperando. Isso se chama livre-arbítrio. Que você tome uma decisão do lado dele e, precisando, é só nos procurar que estamos à disposição. Maravilha. Super podcast. Rafael Sampaio, Arsenal Elevadores e Vox to You. Beleza, galera? Um abraço. Até a próxima.